nosso programa já está no ar para abordar um assunto bem atual e bem delicado. Vamos falar sobre a nova configuração da família. Nós tínhamos até então, ou temos até então, o pai, a mãe, o bebê, aquela família de comercial de margarina tão bonita, tão perfeita. Mas será que as coisas não estão mudando? Hoje nós temos talvez 2 pais, 2 mães para a mesma criança, enfim. Para nós entrarmos nessa jornada e conhecermos novas famílias e novas formas de abordar este segmento tão importante para a vida humana, vamos mostrar uma pessoa muito especial, uma criança, que nasceu nos moldes habituais de uma família, pai e mãe, mas só que esse pai e essa mãe sumiram, os avós foram presos por tráfico, essa criança foi abandonada, essa criança sofreu traumas físicos, mas ela foi adotada por um rapaz homossexual assumido e que deu novo rumo à sua vida. Olhem só. Eu era uma menina rebaixada, eu não olhava para o mundo. Eu tinha uma franja que tapava meu olho, eu não me esclarecia para o mundo. Então, assim, ela me ensinou a ser pai e ela aprendeu comigo como que é também ter um pai. E agora, hein? Quem é o pai? Quem é a mãe? Qual é o novo papel da família numa situação como essa? Pois então, vamos conversar também com a psicóloga Maria Rita. Nós precisamos aprender a respeitar essa nova reconfiguração, essas novas possibilidades de família. O programa de hoje promete, você não pode ficar de fora, porque além de uma história emocionante que toca, você vai conhecer pessoas lindas por dentro e por fora. Eu tenho certeza que vai ficar muito inspirado a partir dessa edição que já está no ar. E para quem visita Vitória, no Espírito Santo, minha dica é o restaurante Valentina, em que podemos degustar os mais variados pratos da cozinha italiana, harmonizados com vinhos escolhidos com todo critério e carinho. Tempero da mama com hospitalidade italiana e capixaba. Eu adoro o lugar, não somente para minha vida particular, mas também para eventos, encontros empresariais, sociais. Gente, Valentina vale a pena. Os ânimos no Brasil de hoje estão exaltados. Estudiosos dizem que quando o país ou a comunidade está em crise, procura-se bodes expiatórios, procuram-se maneiras de externar toda essa tensão. E uma das classes que tem sentido isso é justamente a classe dos homossexuais, porque a recente parada em São Paulo mostrou cenas que desagradaram a muitos e ali também podemos dizer que houveram alguns excessos, o que não quer dizer que toda a classe em si participa deste pensamento, comunga com tudo isso. No entanto, a classe como um todo tem sofrido uma perseguição maior a partir deste momento, porque nem todos estão preparados, digamos assim, para aceitar uma nova família, um novo modelo de família. O Guto, ao meu lado, tem uma experiência real, uma experiência muito forte em relação a essa nova família, porque há alguns anos, quantos anos? 4 anos atrás. 4 anos, ele encontrou uma menininha que sofria muito, que estava precisando de amor, de carinho, de paternidade, de maternidade, de tudo que uma criança precisa, mas ela não tinha. Vamos contar a história dessa menininha para as pessoas? Vamos lá, como é que começou? Então, há 4 anos e 3 meses atrás, eu conheci a história da Ana Clara. Ela morava com os avós e eles foram presos por tráfico de drogas, né? Então a comunidade, ela passou a tomar conta da Ana Clara. Ela não tinha pai nem mãe? Então, pai ela não conhece, a gente não sabe quem é, inclusive não está na certidão de nascimento. A mãe dela na época estava foragida, ela tinha acabado de sair da prisão para cumprir em liberdade semiaberta e ela fugiu. Ok, subiu. Então ela estava com os avós. E os avós também foram presos por tráfico de drogas, ou seja, era uma comunidade ou um momento ali, um grupo que não estava minimamente preparado para criar uma criança. Sim. E então os vizinhos passaram a tomar conta dela, né? Foi onde ela sofreu o acidente no olho, perdeu a visão. Como foi isso? Um bandido da comunidade foi preso e uma mulher foi comemorar. E aí ela, ao invés de soltar o foguete para cima, ela soltou para frente. Caiu na telha da casa que ela estava. E aí, quando explodiu, ela olhou para cima, a telha partiu o olho dela, ela perdeu a visão. Então, além de todos os problemas psicológicos, sociais, sentimentais, eu acredito também, não é? Que essa criança sofria, ela ainda teve esse agravante físico. Isso, foi da visão.
E aí eu fiquei sabendo da história da Ana Clara exatamente nessa fase que ela estava precisando de tratamento, né? Eu já tinha o interesse de ser pai, já havia conversado com a minha mãe já sobre isso, e foi quando minha mãe falou, se você é o seu sonho de ser pai e tem uma criança precisando, vamos atrás para a gente ver. Apesar de ter apenas 12 anos, a figura aqui ao meu lado, linda, leve, loira, acumula títulos. Eu tenho aqui o título de Miss Espírito Santo, toma aí. Mas o que? Miss Espírito Santo Mini 2012. Gente, peraí, é tanta faixa assim, coitada das outras Misses, hein? E Mini Miss Brasil 2013, ainda tem essa que você está usando neste momento, que é a faixa de? Miss Brasil Mirim 2015. Miss Brasil Mirim 2015. Miss Espírito Santo. São tantas as faixas, né? São, dá para confundir. Ok, realeza, Vossa Majestade. Me diz o seguinte, essa caminhada toda que você tem feito até agora, de conseguir faixas, ganhar concursos, você imaginava lá atrás que isso seria possível, quando a vida ainda era um pouquinho mais triste do que hoje em dia? Não, para mim isso daqui era uma missão impossível. E quando você vê isso acontecendo, as pessoas torcendo por você, achando você bonita, te abraçando, qual o sentimento que vem à cabeça e ao coração? É um sonho que a gente vê que está realizando, assim, não dá para acreditar. E qual é o papel do seu pai nisso tudo? É um papel de um pai, um coordenador, é o meu símbolo de vida. É o seu símbolo de vida. Quanto tempo já você vive com o seu atual pai? 5 ou 4 anos. 4 anos. É, E como é que era a vida antes dele? Antes dele era bem diferente. Bem diferente, conta pra gente. Assim, eu não era essa menina, eu era uma menina rebaixada, eu não olhava para o mundo. Eu tinha uma franja que tapava meu olho, eu não me esclarecia para o mundo. Você era uma menina que olhava para baixo? Olhava para baixo. Você tinha vergonha de si, vergonha do problema do que tinha no olhinho? Eu escondia o meu olho, eu tinha vergonha de mim. E onde está o amor em tudo isso? Quando você sentiu a presença do amor? Quando eu conheci o meu pai. Maria Rita, você viu aí uma nova família sendo formada a partir de um rapaz que não é casado, ou seja, essa criança não tem uma mãe nem que postiça. Uhum. Vi sim, o Guto ele traz a Ana Clara na condição de filha e ele a trata com todo respeito, fornecendo para ela o básico que a gente precisa fornecer na condição de pai e mãe, que é educação, saúde, amor e segurança. Então, assim, não importa se a orientação sexual dele, o que importa é o que ele pode disponibilizar para essa jovem na condição de pessoa que se permite resgatar uma vida que estava lá, em algum lugar e que era desconhecida pela maioria das pessoas. Então, ele dá um sentido e um significado à vida da Ana Clara. E nisso eu acredito, não importa o ambiente que ele esteja, não importa a orientação sexual dele, não importa absolutamente nada. O que importa é que uma vida, ela está sendo resgatada e está sendo dada a ela a condição de realizar os sonhos dela, ok? Ok, pausa para os comerciais, voltamos já já, mostrando mais desta bela e vitoriosa história de vida. E aqui estamos de volta ao nosso programa, hoje com uma Miss Mirim como protagonista do assunto abordado, novos moldes de família.
Ela foi adotada por um rapaz homossexual que, com muito amor, dedicação, ajudou a superar uma história de abandono e dificuldades, como vimos no bloco anterior. Em algum momento, quando você estava na vida anterior, que você vivia com seus avós, não é isso? E seus avós foram presos por tráfico de drogas, se eu não me engano, não é? Você ficou sozinha? Você sentiu solidão, abandono, achou que família não era para você? Achei. Eu cheguei a um ponto de me sentir bem sozinha, de me sentir que eu estava perdida no mundo. E nessa hora você pediu socorro a quem? Eu pedi socorro aos meus vizinhos. Aí eu passei por várias casas de vizinhos, aí hoje eu vim parar com meu pai. Naquele momento, eu não estava preparado para ser pai, ela não estava preparada para ter um pai que ela nunca teve. Naquele momento, o que eu senti foi que ela precisava de mim e que eu podia estar ali para poder ajudá-la. Então, assim, ela me ensinou a ser pai e ela aprendeu comigo como que é também ter um pai. E como é hoje a relação de vocês? Nós somos muito amigos, eu e a Ana Clara, né? Hoje ela já está com 12 anos, já está uma mocinha já. O maior, acho que o sentimento maior hoje que existe entre a gente, além do amor, é o respeito e a cumplicidade. É eu entender as diferenças dela e ela entender as minhas. E é isso que eu tento pregar com ela a todo momento. E uma criança de 8, 9, 10, 12 anos, como é o caso da faixa etária que você tem convivido com ela, né? Compreende isso? Olha, eu tô para te dizer que compreende muito mais do que um adulto de 30 anos, tá? A criança, pelo menos a Ana Clara, ela foi muito receptiva a tudo que eu tive para passar para ela. Né? Quando ela veio morar comigo, ela tinha 7 anos, e desde então eu expliquei sobre que eu era homossexual, que nós seríamos uma família um pouquinho diferente, e ela nunca teve resistência em relação a isso. Eu sempre fui muito franco com ela, e ela sempre aceitou muito bem a minha diferença, porque eu sempre aceitei ela do jeito que ela é. Porque não é normal uma criança de 7, 8 anos, que é a idade que ela tinha quando ela começou a participar de concurso, né? E ela sempre teve um jeitinho meio adulto. Ela sempre gostou de roupa de adulto, sempre gostou de salto alto, sempre gostou de maquiagem. Então, assim, eu sempre aceitei a Ana Clara do jeito que ela é e ela sempre me aceitou do jeito que eu sou. Agora, o seu pai, o Guto, ele é muito corajoso, não é? Ele é forte, destemido, ele foi lá, comprou a briga, trouxe você para casa e hoje é o seu pai e ele me disse que não consegue imaginar a vida antes de você. Não, eu acho que não. Rola um ciúmezinho? Rola, Rola? muito. E se ele arrumar outros filhos? Ah, Vai rodar a baiana. vai rodar baiana. Ok. Conte-me sua relação com os colegas de escola. Quando eles sabem que seu pai é gay, que você tem essa história de vida, você sofre bullying? Não sofro porque eu não aceito. Não é que eu respondo, mas eu tento conversar, sabe? Eu não faço ignorância, mas eu tento conversar e falar que isso é um preconceito. Me dá um exemplo, quando alguém chega e faz essa brincadeira com você. Ana Clara, fiquei sabendo que seu pai é gay. Aí eu falo bem assim, ele é gay, mas eu aceito ele do jeito que ele é. Cada um tem seus problemas, cada um tem seus defeitos. Esse pode ser até ser o dele, ou pode até não ser. Ele nasceu assim, eu vou aceitar ele assim. Guto, agora vamos a uma parte mais delicada. Você está preparado para apresentar um companheiro, um namorado ou um noivo, conviver com ele para Ana Clara? Sim, tranquilamente. Inclusive, ela me cobra isso, né? Constantemente. Como seria isso dentro de casa? Você evitaria algum tipo de contato físico próximo a ele? Você tem alguma maneira de protegê-la de constrangimentos? Ou isso é uma bobagem? Tem que se agir como um casal hétero? Como é que é isso, hein? Tem que agir com naturalidade, essa é a verdade. Eu já tive um namorado e ela o conheceu. Eu nunca tive problema em trocar carinho na frente dela. Eu acho que o comportamento ele tem que ser natural, independente se o casal é homossexual ou ele é heterossexual. Tudo tem um limite, né? Não só na frente da criança, mas na frente de qualquer pessoa. E eu tento conversar isso com ela. Ela sempre aceitou. A Ana Clara é uma criança de 12 anos com uma cabeça de 30. Ok, a parte mais interessada aceita, compreende, convive bem. E os outros, os terceiros? Como é que funciona a visão externa a essa nova família que você tem? Em relação aos outros, eu sempre... Bullying? Perseguição? Não sabemos o que é isso. Até mesmo porque nós vivemos a nossa vida e o que está para fora, entendeu? Nossa preocupação hoje é não olhar para o que está acontecendo lá fora para não atingir
aqui dentro. Seria mais ou menos assim o nosso raciocínio. Tem quem acha contra? Tem. Tem quem aponte? Muito. Igual quando eu tive meu namorado e eu saí de mão dada com ele na rua, era uma mão dele e uma mão da Ana Clara. Tinha pessoa que apontava? Tinha. Mas aí é problema da pessoa que tem a cabeça pequena. A minha vida está bem, a vida dela está bem, e isso era o que importa, é o que sempre importa pra gente. Para mim, o que interessa na psicologia, o que me interessa é que ela está resgatando a vida, que ela está dando um nome, um lugar, uma referência e uma importância para a pessoa. O que me interessa é isso. Continuando o papo com a Miss Mirim e seu pai, que a adotou e resgatou de uma infância difícil, voltamos à pergunta inicial, que aliás é o tema do programa de hoje. Qual é a noção de família quando não se tem uma nos moldes tradicionais? Qual é a noção de família para você? Quem é pai, quem é mãe? Qual é a noção da família que você tem? É a família que a gente ama, que eles nos amam. Então, a partir de quem te ama, aí está o amor familiar, é isso? Aí está o amor familiar. Não importa que seja um pai ou uma mãe, ou dois pais ou duas mães? Isso, é quem cria. É quem? É quem cria. Quem cria e dá amor. Quem cria e dá amor. E agora vamos voltar a falar de você. Onde você quer chegar na sua vida? Enquanto a profissional, uma adulta, como é que você se imagina no futuro? Eu me imagino uma Miss Universo Teenager. Miss Universo Teenager? Isso está longe de acontecer ou não? Se eu continuar nessa carreira, não. Se continuar acumulando títulos assim, não, né? Agora, e depois que essa história de Miss passar, como é que vai ser? Eu não vou deixar, eu acho que eu nunca vou deixar essa carreira para trás, porque eu me inspirei nela, acho que eu não vou largar. E se um dia isso acontecer, eu acho que eu seria uma adolescente normal. Ok, foi bom enquanto durou, né? Foi, ótimo. É muito bacana, é muito bonito a menina ter virado Miss, ter aparecido em programa Rede Nacional, mas eu acho que o peso maior da minha história com a Ana Clara é aquilo que eu te falei, é o nosso respeito, é eu ter aprendido com ela, né? Ter realizado meu sonho com ela de ser pai e ela ter realizado o sonho dela de ter uma família sólida comigo. Doutora, enquanto entrevistei essa pequena Miss, essa jovem vencedora, eu percebi também que ela me parece muito centrada e muito firme na sua cartilha. Ela não sai da cartilha, ela responde as coisas como se ela tivesse absorvido aquela verdade e aquilo fosse o caminho que ela escolheu dali para diante. Isso é natural numa criança de 12 anos? Olha, você fala para mim, off, que ela vem de uma circunstância familiar precária e que ela vem de uma condição de risco social. Geralmente, nesses casos, as crianças elas precisam se desenvolver até para que elas se defendam da própria vida. Então, assim, não me causa estranheza a Ana Clara ter uma condição peculiar de raciocínio e ação, porque foi necessário para ela amadurecer rapidamente para ela se defender do que a acometia no entorno. Então, para mim, é natural. É possível que a Ana Clara esteja sofrendo em silêncio e não mostrando? Aparentemente, ela está linda, plácida e firme. É sim. Ela pode querer proteger o Guto, né, na condição de pai, de uma pessoa que se esmerou na educação dela, e ela pode também considerar que não vale a pena investir nem gastar energia com as situações ou as pessoas que fazem algum comentário. Lamentavelmente acontece, né, Wesley? Então, que seja lamentável para a condição de vida dela. Então, provavelmente, ela vai administrando. É possível que ela sofra, mas como sofrer faz parte da vida, né? O sofrer faz parte do viver, o angustiar-se faz parte do viver, eu penso que pela maturidade dela, ela precisa de um tempo maior para processar e elaborar e seguir o rumo dela. E qual a mensagem que você daria para as crianças que também estão tendo hoje uma nova família, diferente do tradicional, digamos assim? Eu daria que vocês se inspirem mais nas pessoas que vocês amam, que vocês corram atrás dos seus sonhos, que vocês se esclareçam para o mundo, que vocês amem quem te cria. E como é que a Miss dá o adeuzinho mesmo? Como é que funciona isso? Chique, né? Não pode ser assim, não? Não pode. Qual é a técnica nisso? É elegância. Tá bom, aprendi mais uma. Ok. Eu tenho certeza que você, assim como eu, ficou tocado
ficou emocionado com a história desta criança, porque afinal todos nós fomos crianças, todos nós sonhamos um dia, todos nós sentimos a necessidade de ter o abraço, o amor materno, paterno ou de uma família. E que bom que as pessoas têm pensado em fugir dos rótulos, fugir da nomenclatura para abraçar a causa principal, que é o amor ao próximo. E é com muito amor que eu encerro o programa de hoje. Eu espero que você tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Hein? E o nosso muito obrigado a ArcelorMittal, a Corpus Saneamento e a Air Canada.